Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então, fazer a partilha desse primeiro trecho, né, que foi meditado na escola, estudo 56, sobre as virtudes de Jesus, né? E muito interessante, né? Você vê assim, que eu fiquei pensando na vida na divina vontade, né? A nossa vida na divina vontade é algo muito, mais infuso, é mais parecido com a vida íntima de Jesus, né? Muito parecida com a vida íntima de Jesus, porque a gente está sempre meditando, e essa meditação precisa de muita atenção, até das coisas humanas, porque você vai fazer as coisas normais, né, do dia a dia, mas Jesus não fica pedindo, ele não fica pedindo pra gente, é diferente de comer na santidade humana, que as pessoas se preocupam muito em obras, né, com o serviço pastoral às pessoas, muita coisa assim externa, se ocupar muito de pessoas, se ocupar muito com a atenção humana, se ocupar muito com as obras de caridade, porque fica vendo, né, as virtudes de Jesus e fica muito focado nisso, fica focado no externo, né, na virtude, em demonstrar virtude, em ser uma pessoa respeitosa, afetuosa, bondosa, né, gentil, que senta com o outro e fica horas e horas falando com a pessoa, que está sempre perguntando se alguém está precisando dela para alguma coisa, e a gente larga de tudo isso para dar atenção para Jesus. Mas é o mesmo que Jesus fazia, porque ele estava dando tudo o que ele fez, né, na sua vida humana, foi movido pela intenção pura que estava dentro dele, no interior dele, que era a vontade do Pai. E a vida de Jesus foi muito intensa, mais intensa do que as pessoas imaginam quando vê na vida dele externa, né? Com os apóstolos, com as pessoas que ele encontrava. Mas o porquê que encontrava aquelas pessoas? Qual a intenção? Né? O que se passava na mente de Jesus? O que se passava no coração de Jesus? Aí quando você mergulha na vida aí, tipo, você vai vendo. É muita oração, é muita conversa com Deus, até muito silêncio de outras coisas. É muita infusão, né? Muita vida infusa, é muita concentração no Pai, né? Naquilo que tinha que ofertar para o Pai, nas reparações, né? Então, aí você fica assim, Jesus amado, que vida louca, né? De amor é essa sua, né? Ao mesmo tempo que o Senhor estava com as pessoas, que o Senhor estava ajudando, que o Senhor estava curando, que o Senhor estava libertando, mas o que o Senhor estava fazendo internamente, então, a dimensão espiritual de cada ato humano seu, porque aí é que tá. O que ele fazia humanamente tinha uma intenção maior do que o ato em si, do que aquela virtude em si. Tipo assim, quando ele curou um cego, o que ele estava fazendo nesse ato? Aí você vai na vida infusa dele, né? Você vai lá no interior dele, né? E vai entender, nossa, essa cura dessa cegueira aqui, externa, não estou só mostrando uma bondade, uma caridade, assim, de curar, de dar uma assistência, assim, para uma pessoa que está doente. Mas o que eu estou curando, eu estou falando da minha obra, eu estou falando do que significa a minha presença, o que é a minha palavra. A minha palavra cura cego, a minha palavra é para tirar a cegueira do mundo. Eu sou a palavra encarnada que vim tirar, abrir os olhos aos cegos, ou dar a audição para os surdos, né? Tipo assim, é muito mais profundo, né? Porque é um ato na divina vontade. É muito incrível, né? Aí é legal, né? Que aqui, né? No trecho, deixa eu pegar um pouco também do trecho aqui, né? Que foi falado. A Luísa ficou meio confusa no início, né? Como está sendo falado. E aí Jesus pergunta para ela novamente. E ela entende, né? Ela pede então para Jesus, então, para dar para elas, comunicar para elas as virtudes dele, né? Para que todas as obras dela possam ser puras, né? Diante dos olhos de Jesus, que Jesus falou aqui, ó. A pureza dos meus olhares resplandeça em todas as tuas obras. Eu entendo assim que ele quer se contemplar na pessoa, né? Para que aquilo que a gente faz, né? A gente é espelho de Deus, né? Espelho de Deus. Então, para que ele olhe e fale, fui eu mesmo que fiz, né? É eu mesmo, é me agradável porque foi feito unicamente para mim, sem nenhuma
intenção errada, né? Sem nenhuma desvio de intenção, nem outras intenções por estima própria, né? Por nada dessas coisas, por nenhuma vaidade, nada, né? É que a pureza de meus olhares resplandeça em todas as tuas obras. Então Jesus está preocupado mais, não é com a quantidade de obras, é que seja puros aos olhos dele, né? Que sejam atos puros, desinteressados, né? Que seja totalmente para ele, só pensando na glória dele, né? É isso que ele quer de nós. De modo que subindo de novo aos meus olhos, me produza um resplendor e me distrai das porcarias que faz essa criatura. Aí eu lembrei de quando Jesus fala, né, que ele fica olhando, né, o Filho da Divina Vontade, ele fica olhando dentro de nós mesmos, né, e também olha fora, né, ele é ator e espectador. Aí fica olhando o perfume, a música dos atos, né, distrai ele dessas músicas horríveis subindo, né, de desamor, todas essas músicas, né, que vão subindo, a fumaça, né, o mau cheiro, né, dos atos contrários à vontade de Deus. Aí precisa que suba, né, diante de Deus, essa música, né, essas obras puras, né, balsâmicas, né, possam subir também, né, diante de Jesus. Então, é mais a gente não preocupar tanto com a quantidade, né, mas o que ele quer, né, o que ele quer de nós é atenção, como ele está falando no estudo. E eu estava refletindo sobre isso, porque ultimamente Jesus estava me falando disso, né? Me colocando uma consciência, assim, de ficar mais atenta, né? Porque eu ficava antes preocupada em ouvir muito rápido as coisas por causa do tempo, né? Por causa da quantidade de conteúdo, né? Para assimilar. Mas não adianta, né? Se a gente não ficar atento, perde muita coisa. Ele falou que a intenção purifica, né? A intenção meio que suplanta isso. O desejo, né? A perfeição que ele fala em nós, que ele opera, é o desejo, né? Ele olha o desejo que você tem, porque você está querendo com muita sede, né? Aprender, refletir, entender. Mas mesmo assim, é muito importante a atenção para a gente assimilar, né? Essa vida divina na nossa vida. Esses escritos, é importante a gente prestar atenção no que está ouvindo, muita atenção, né? Quando a Aline falou assim, eu presto muita atenção no que Jesus está falando, eu presto muita atenção, eu gasto tempo tentando entender, eu não fico assim, satisfeita com a confusão, ela não fica satisfeita com a confusão, não entendi, vou passar para frente. Não, mas ela cavuca, né? Ela falou, eu cavuco a terra mesmo, eu cavuco. E Jesus gosta disso, né? Porque se não gostasse, não explicava para ela, né? Gosta disso, Jesus gosta de almas atrevidas. Ele fala que a alma que na divina vontade fica atrevida com ele. É uma alma atrevida, não é um atrevimento ruim, não. Jesus gosta de ousadia, né? De confiança, porque a pessoa que tem confiança vai e pergunta, a pessoa que tem confiança quer entender. E quanto mais você conhece, mais ama, né? Mais ama, né? E ele vendo, né, o desejo que a pessoa tem, ele faz a pessoa compreender, porque às vezes a gente também não tem a boa vontade de cavucar. Cavuca um pouquinho e já fala, tô cansada, não entendi nada, né? Então, ele prefere que a gente, então, seja um pouco mais lenta para ouvir, então, e presta atenção. O que eu tô percebendo é isso, que Jesus quer mais minha atenção, não é só para mim, é para todos nós. É que não adianta nada pressa, né? Pressa sem dar a atenção para aquilo que está sendo falado, né? Para aquilo que está sendo falado. Ele é tão bom porque ele sabe que por mais que a gente ouve, ele mesmo falou, né? A gente não assimila 100%, mas assim, o passa pela nossa via é muito importante. Passou pelo nosso ouvido, já é muito importante, né? Mas mesmo assim, né? A gente precisa também dar a nossa parte, fazer a nossa parte, por quê? Porque ele quer isso, ele não queria isso da Luísa, ele não falou para a Luísa assim, Luísa, não precisa falar nada, eu te dou o que você tá, eu te dou aqui o que eu acho que você está querendo. Tipo assim, não. Ela precisou ser corajosa aqui, né? Ela precisou. Jesus repetiu para ela: diz-me o que queres. Aí, Luísa, quando eu tenho a ti, há mais alguma coisa que possa desejar? E Jesus insistiu. Então, ela precisava do coração dela, ela precisava também dessa ousadia. Então, assim, não tem problema a gente querer pedir, Senhor,
essas coisas também, né? Por quê? Porque ele vai ver no nosso coração que o nosso desejo é de amar, não é um desejo assim de falar que sabe, né? Mas é um desejo também de ter essa atenção com ele, de não fazer pouco da palavra dele, porque a gente sabe que ele sofre muito porque essa palavra não está sendo considerada. Porque a palavra dele não é considerada, né? Que as almas olham com desprezo, né? Para essas palavras, né? Por quê? Porque às vezes também elas ficam assim, concentradas em obras, concentradas em coisas que fazem sem entender. Aí o que adianta? É isso que ele está falando, não adianta essas obras sem responder, sem essa luz. E ele quer a alma consciente disso. Ele quer a alma consciente disso, né? Então, aí foi falado sobre o caos, né? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, é engraçado na nossa vida, né? Que a gente também, né? O caos, eu pensei numa coisa assim, da prática mesmo da vida. Que às vezes o caos é assim, né? Você para, você tem a sua vida normal, natural, né? Tudo tem divina vontade, a ordem natural das coisas, se lavar, você cozinhar, você limpar a casa, você dar atenção às pessoas, pessoa que chega no portão, pessoa que vem te perguntar alguma coisa, a gente da saúde que bate lá te chamando, né? Qualquer coisa desse tipo, né? Tudo faz parte. E mesmo esse é o caos nosso, vamos dizer assim, no sentido de ter gente te chamando, ter coisas, né? Que você tem que resolver. Se você esperar, Senhor, eu vou esperar não ter nenhum caos, né? Vamos dizer assim, nenhuma confusão nesse sentido. Ninguém me chamando para mim poder te dar todo o tempo. Meu Deus do céu, né? Então você precisa ultrapassar isso. Tipo assim, mesmo meio ao caos, dá atenção para Jesus. Isso é um grande milagre que não vem de nós, é de Jesus. Ele faz um milagre na nossa cabeça. Eu já percebi isso. De conseguir fazer muita coisa, né? Tipo assim, você tá limpando, você tá fazendo as coisas normais, eu tô fazendo as coisas do dia a dia. Tô lavando, eu tô varrendo. Aí vem alguém falar comigo, normal. Aí eu vou lá e ponho o fone de ouvido e vou ver a escola. E mesmo assim, paro e fico prestando atenção. Ou seja, o caos está acontecendo, né? Tem carro passando, tem barulho, mas as coisas vão se ajeitando, né? E por quê? Por causa que ele vai vendo, o seu desejo supera essas coisas, o seu desejo ultrapassa essas coisas, e ele quer essa ousadia da alma, que ela não fica pondo obstáculo, não dá, Jesus, para me ouvir, porque é filho, é marido, é vizinho, é cachorro, é isso, é aquilo, é trabalho, ele não quer isso, né? Tem situações que você não pode ouvir, beleza, né? Mas tem situações que você pode pôr o fone e ouvir. Então, assim, se eu ficar esperando a minha vida ser uma vida totalmente parada para isso, nossa senhora, é a minha cabeça mesmo que precisa, né? Se esvaziar, até mesmo se resignar, sabe? Se resignar à natureza das coisas. Se resignar à vida e não ver problema nisso, graças a Deus que eu tenho a quem servir, que o Senhor pôs na minha vida. Mas assim, se resignar, né? E ao mesmo tempo querer mais do que tudo, sabe? Dar atenção, né? Prestar atenção, ouvir, meditar, né? E no começo era difícil, né? Tinha muita dificuldade com isso. Ficava nervosa, né? Porque eu ficava achando que tinha que acabar o caos para mim, né? Tinha que acabar que eu tinha que me isolar para isso, mas não é assim. É porque a minha mente não silenciava, porque eu ficava preocupada com coisas que Jesus não estava preocupando. Eu não me resignava. Eu ficava chateada por coisas que Jesus não estava ficando chateado, que Jesus não estava ligando para isso, que ele mesmo não estava ligando para essas coisas, para esses detalhes, né? Ele não estava ligando se eu tinha que pôr o celular no bolso, pôr um fone e ficar andando para lá e para cá, limpando a casa, ele com o celular e ouvindo. Eu não via problema nisso. É eu que estava com confusão, confusa. Então, esse silêncio dessas coisas é muito importante, porque às vezes são obstáculos que a gente coloca mesmo, né? E o que Jesus quer ver? Ele quer ver a pureza, né? Nas suas obras. Ele não vai ver se a obra é pura, porque, não, olha lá. Ela tá só parada ouvindo. Então é puro. Deixou, não. Ele vai ver que mesmo você, né? Tendo pessoas para servir, tendo pessoas para atender, tendo situações, você vai estar dando para ele a atenção. Você vai estar conectada com ele, aí ele vai ver a pureza, o desejo que você tem, né? De E aí, né? Você também tá igual Jesus, se distraindo das outras coisas, né? Não dando tanta atenção para as outras coisas para olhar para a luz, né?
Você faz o que tem que fazer, mas com a cabeça sempre em Deus, que é a palavra. O que que é a gente ficar atento à divina vontade? Atento à palavra. Igual Jesus. Jesus, tudo que ele estava fazendo, né? As pessoas só olham externamente, olha como ele era atento às pessoas, como ele era para as pessoas, como ele era disponível, mas não entende a vida infusa, né? O ato na divina vontade, né? Que é muito mais a atenção para a vontade de Deus, a atenção para o Pai. Então, Jesus estava em constante comunicação com o Pai. Então, como que nós ficamos em constante comunicação com Deus? Através dessas verdades, que é a atenção para a divina vontade, que Jesus vivia com a atenção à divina vontade. Então, você também. E atenção, é por atenção à divina vontade, né? As coisas vão acontecer na sua vida, né? Deus vai te pedir, né? Vai acontecer situações, mas o como que Deus quer, né? O que que Ele espera de você em cada coisa que você for fazer, porque você vai se mover pela vontade dEle. Mas quanto mais você dá atenção para a palavra dEle, entende, né? Presta atenção, mais você sabe o que fazer também, né? Como corresponder no dia a dia, né? Porque é aquela palavra, né? Porque a palavra está guardada lá no seu coração, aquela palavra está lá, né, guardada, né? Então aí, igual por exemplo, você fica com a palavra resignação, né, guardada no fundo da sua alma. Então você sabe que tem que se resignar, que você não vai reclamar. Porque você lembra de quê? Aí acontece uma situação e você não reclama, porque você lembrou da palavra de Jesus, né? Então precisa de prestar atenção para poder também ter as atitudes, né, diante de tudo que acontece. Então, é muito importante essa atenção. Essa atenção à palavra de Jesus é muito importante. E aqui, ó, a Luísa pediu, né? Dá-me as tuas virtudes. Então, pede Jesus a atenção. Pede a Ele a graça. A gente, por nós mesmos, a gente é distraído mesmo. É distraído mesmo. Eu fico assim, Jesus, amado, o Senhor me fez ficar da mesma situação que o Senhor fica, então. Porque eu fico com meus alunos. E por mais que eu explico, eu simplifico para eles. Eu simplifico para eles as coisas, tento dar exemplos normais, naturais do dia a dia, bem simples assim. E quando eu vejo a aluna tá com a cabeça lá na mosca que tá passando no teto, né? Tá longe, eu falo, Jesus amado. E você se abaixa para explicar, né? Tenta, vamos pensar aqui, ó, olha como lê no livro com a criança. E aí você vê a criança longe, quando você vai fazer uma pergunta para ela, o que que é mesmo? Nossa, você fica Jesus amado, não é assim que ele passa. Ele faz a gente viver do mesmo jeito dele, ele faz a gente sentir, né, como ele fica, né? Que a palavra dele tá lá, tá sendo comunicada, seja na missa, seja onde for, né? E as pessoas estão olhando para a roupa do outro, com a cabeça lá pensando na ornamentação do altar, olhando a aparência do padre, né? Olhando a aparência do ministro que está lá, né? Distraído com tanta coisa, né? Distraído, os músicos distraídos com os instrumentos musicais, distraído com os aparelhos, com som, né? Conversando, pensando na próxima música, e aí a palavra tá lá, girando, girando, né? E aí Jesus fica, meu Deus do céu, é difícil demais ter a atenção da criatura. Aí eu fico, Jesus, é difícil mesmo. Porque aí você entende. Então, o mais importante ali não é só a virtude da professora ajudando o aluno, mas é a compreensão que eu tive com Jesus de como ele vive, né? Aí ele te faz viver coisas para você entender como ele vive e como é a cabeça também do ser humano, como que é difícil, né? Para essa palavra chegar no coração do ser humano, porque o ser humano é muito, muito distraído, distraído demais com as coisas. Qualquer coisa tira a atenção do ser humano, né? Qualquer coisa. Então é muito importante essa atenção. Mesmo em meio às situações do nosso dia, a gente se desliga. Se desliga. A Nossa Senhora era assim também, né? Ela tinha que varrer, ela tinha que limpar, ela tinha os afazeres dela lá no templo, ela tinha também as situações dela, mas você acha que ela se desligava de Deus? Em nenhum momento. Jesus também, ele não se desligava de jeito nenhum, não é? Então, Então, a mesma coisa é a gente. A mesma coisa é a gente, né? É a gente pôr atenção nessas verdades, não se desligar mesmo. Então,
mesmo em meio ao caos. Mas aí você tem que silenciar o caos dentro de você. Esse que é difícil. Esse aí que é o problema. Jesus não fala que o problema é você ter trabalho, você ter as coisas, não. Não. Ele fala que o problema é o caos dentro da pessoa mesmo, de pensamento, de opinião, de coisas, né? De preocupações humanas, né? Que ela, às vezes, ela ainda é apegada, coisa da santidade humana. Ela acha assim, eu não tô dando muita atenção para as pessoas, Jesus, porque eu tô aqui te ouvindo. Eu devia estar fazendo tal coisa. E às vezes é cobrada por alguém, porque as pessoas ao nosso redor falam, tá devendo atenção, tá devendo isso, tá devendo aquilo para mim. Alguém te liga lá da igreja, aí você não vem mais, fulano, para ver a sacra, para não é ver a sacra, não. Pra pastoral lá, que eu esqueci o nome. Qualquer pastoral, alguém te liga, né? Você não tá vindo mais, fulano, tô sentindo sua falta. Fulano, você não vem mais na minha casa. E aí você, né, vai ser sincero, simples, respeitoso. Mas não vai ficar com um caos na sua cabeça. Será que eu tô vivendo isso é verdade? Aí você vê, eu não sou uma pessoa boa. Olha lá as pessoas cobrando minha atenção. As pessoas cobrando a minha participação. Aí você fica preocupado no externo, né? E desliga de Jesus, né? Então é muito sério. Então esse caos tem que ser calado dentro de nós, nossa cabeça, né? É muita confusão, é muita dúvida, é muita coisa, né? A gente precisa fazer silêncio para conseguir ouvir Jesus, é muito importante. A gente não ficar com gracinha, não ficar vendo que às vezes tem coisa que a impureza fica da pessoa, do nosso olhar, não no de Jesus. Ele quer intenção, e você não se foca na intenção, você fica focando no ato. Esse ai é impuro, tá limpando a casa e tá ouvindo no fone a palavra de Deus, né? É feio, nada a ver, né? É umas coisinhas assim boba. Então, aí você tem que calar a sua vontade humana, calar qualquer julgamento que venha, né? Falei ontem pro irmão que veio falar comigo. Você tá mais dando atenção para sua vontade humana aí, se ela tá falando ou não, do que pros escritos que você tá lendo para Jesus. Você tá se vigiando o tempo todo, né? Preocupado com coisa que nem aconteceu. É Deus que rege, que as situações que manda quando Ele quer. Daí você tá bitolado com muita informação. Esse caos tem que ser calado dentro de nós. Esse caos que a gente mesmo provoca. Porque às vezes a gente vê problema onde Jesus não vê. Onde Ele vê pureza, né? Por isso que Ele quer ver seu coração ali. Ele quer ver a sua intenção ali. A pureza dos meus olhares resplandeça em todas as tuas obras. De modo que, subindo de novo aos meus olhos, me produza um resplendor e me distraia das porcarias que fazem as criaturas. Então é isso que Ele quer. Essa pureza, né, de intenção, reta intenção. É muito importante a reta intenção. Eu desejo amar Jesus. Não importa se você vai gravar e você vai gaguejar um pouco, vai tossir, né? Vai embolar a língua, falar a palavra errada e ler de novo. Mas Ele quer essa pureza, né? Essa intenção pura de amar Ele, né? E foi falado sobre o amor a Deus. É muito grande isso. Que eu achei muito lindo, né? Fiquei pensando nisso. Do amar a Deus, que passa por amar o próximo. Então, é o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, que é justamente você partilhar, né? A forma mais linda de amar a Deus é você dar Deus para o seu irmão, né? Dar luz para o seu irmão, né? Aquilo que você vive, você comunica. Aquilo que ele te fala, você comunica. Aquilo que você aprende, você já passa para frente, né? Então não tem coisa mais linda do que você dar a vida, doar. Porque aí você fica como Jesus é, né? Ele doa, né? Você se torna doação também. Você fica a imagem e semelhança de Deus. Doando luz, doando luz, doando luz, né? Servindo. Então, quando a gente tem consciência desse amor, a gente não fica calado. A gente mais quer falar ainda, porque a gente sabe o quanto é importante essas verdades ser conhecidas, o quanto é importante que mais e mais almas recebam esses conhecimentos, porque do mesmo modo que aquilo, né, que você quer para você, você vai querer para o outro, né? Você vai fazer para o outro aquilo que quer que faz por você. Então você vai querer que as pessoas conheçam também, do mesmo modo que você fica feliz e iluminado, feliz por essas palavras, você também vai querer comunicar. Então, um sinal muito grande dessa pureza de intenção
é a pessoa se comunicar, é a pessoa partilhar, né? Porque ela quer, ela não fecha nela mesma. Jesus, Nossa Senhora, não era fechada em si mesmos, não eram, né? Eles estavam totalmente atentos à missão, à divina vontade. Então, a Luísa também. Por isso que ela tinha que escrever. Por isso que ela tinha que escrever. Então, nós também temos a missão de falar, de divulgar, de partilhar a vida, partilhar, porque isso também ajuda o outro, que às vezes está vivendo uma situação parecida e nem sabe entender aquela situação. E às vezes ele vendo um exemplo, ele consegue iluminar para ele entender o dele também. Quantas vezes aconteceu isso comigo, né? Por isso que eu acho importante ouvir as partilhas e ouvir também os relatos, né? Eu via muitos relatos das meninas, da Aline, e era importante para mim entender também na minha vida, porque iluminava a minha vida. Iluminava também as situações que eu não estava tendo consciência, entendendo como deveria agir. Aí eu vi e falava assim, nossa, então é desse jeito. Dava uma dor, porque às vezes estava fazendo errado, né? Mas aí depois, agora a informação chegou, né? Graças a Deus, você perdoa e segue. Glória a Deus que agora eu recebi a luz, a informação do... E tem agora, eu vou fazer com a consciência maior, né? Vou fazer com a consciência que Jesus me deu, né? A pureza dos meus olhares resplandeça em todas as suas obras. E é uma consciência que ele te dá naquele ato, para você ver como ele olha aquele ato, o que ele quer de você naquele ato, né? O que agrada a ele, o que agrada o olhar de Jesus, o que, que agrada a Jesus. Você não fica pensando, né, no sentido que agrada ao olhar do outra pessoa, o que é mais bonito ao olho humano, o que as pessoas vão gostar mais de ver eu fazendo, não. O que agrada os olhares de Jesus. E você fica preocupada com ele. Nossa, então é assim, Jesus, que te agrada. Do outro jeito não te agradava, ou não resplandecia, né? Às vezes ele até recebe, porque fala que é uma intenção. Ele fala que ele purifica nossas obras, ele fala que ele desinfecta as nossas obras, principalmente porque ele completa. Porque ele vê a intenção e vê que a gente não sabia, né? Não tinha ainda aquela informação, mas tinha a intenção boa, correta, agradável. Então ele vai e completa. Então ele limpa, sabe? O que precisa tirar poeira. Ele desinfeta. Ele fala isso no livro do céu também. Só que aí, quando você vê que assim, nossa, desse jeito vai te agradar mais ainda, Jesus. Aí você quer fazer do jeito que vai agradar ele mais ainda. Porque você recebeu uma nova luz daquele ato, né? Uma nova olhar, né? Te deu um novo olhar. A pureza dos meus olhares resplandece em todas as suas obras. Então, ele te deu uma nova visão, ou seja, ele comunicou as virtudes dele para você, ele comunicou o que é agradável para ele, para você. Então, é muito grande, né? Amém? Nesse segundo trecho, né? Jesus fala, né, do sinal de quando é ele, né? E quando é o demônio, para a gente ver a diferença, né? E ele fala que quando é diante de Jesus, a gente fica totalmente aniquilado, né? Mortificado. É, a gente é um nada, né? É uma pequenez diante da presença dele. A gente não se enche, né? Ao contrário. A gente, diante da presença dele, diminui, né? Ou seja, diminui mais, né? Volta pro nosso nada. Eu fiquei pensando, nossa Senhor, é importante demais essa informação, né? Porque às vezes a gente não se conhece, gente. Né? Então é muito importante quando Jesus... É igual o primeiro trecho, que Jesus fala assim que as suas obras, né? Que o olhar de Jesus, que possa resplandecer sobre as obras, né? A pureza do olhar de Jesus resplandece. Eu fiquei pensando assim também, que aí Jesus mostra as obras humanas, né? A luz dele, como ele deseja, como ele quer que seja. Aí eu fiquei pensando na adoração, né? Até assim no meu coração, sim, seu perdão pelas vezes que eu não fui assim, né? Porque às vezes a gente nem não se conhece, não sabe, né? No grupo de oração que eu participo, às vezes eles ficam, tem que falar, chega santíssimo, tem que falar, às vezes você não tem o que falar, e eles ficam, tem que falar, e já chega falando diante de Jesus, e não sei o que, não sei o que, não faz nem um silêncio. Quantas vezes eu escuto Jesus pedindo silêncio, sabe, das pessoas, pedindo mesmo, porque às vezes a pessoa chega cheia de coisa de si, né, cheia de si mesma diante de Jesus, e o certo diante de Jesus é se esvaziar de si para ouvir Ele.
Que eu entendo que esse aniquilamento é você esvaziar de si para ouvir ele, para contemplar ele, não você nele, não fica se vendo nele, não fica falando da sua pessoa, falando de si o tempo todo. Não é que você não vai pedir, Senhor, abençoa minha família, Senhor, eu tô, né, por essa situação, mas você vai chegar com muita humildade, né? Primeiro reconhecendo a grandeza dele, não chegando já falando, eu estou aqui, Senhor, o que importa é que eu estou aqui, Senhor, porque é isso, porque eu sou isso, aquilo, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, Senhor, se isso aconteceu também, eu te peço perdão. Porque às vezes um grupo de oração, um dos movimentos carismáticos é muita euforia, até no Santíssimo, né? É muita coisa, é muito falar. E às vezes a gente não está diante de ti assim, como o Senhor deseja, como o Senhor está falando aqui, né? Humilde, né? Simples, sabe? Reconhecendo que nós somos o nada, sabe? E não ficar querendo muitas palavras também, querer inventar muita coisa, sabe? Se contentar em olhar Jesus, se contentar em contemplar Jesus, querer só Ele, sabe? Não as coisas dele, né? Não ficar olhando para as coisas dele, olhar para a pessoa dele, sabe? Deixar ele olhar para você, né? Deixar ele te olhar, deixar ele mesmo, se quiser, ele suscita uma oração em você. Você não precisa preocupar com as palavras, né? Ele próprio reza na gente, ele próprio, a nossa alma começa a rezar, ele próprio infunde na nossa alma a oração, sai do coração, sabe? E às vezes a gente não reza com o coração de verdade, né? Fiquei pensando nisso, né? Falei assim, nossa, Jesus, é importante só falar isso, né? Pra gente ficar atento, né, ao que move o nosso coração. A gente tem que se conhecer em Deus, né? Se conhecer em Deus é isso, é saber, né, o que Deus deseja de nós, como Ele vê, né? Então, assim, é muito importante isso, né? O que move o nosso coração. E Jesus olha isso, né? O que move o coração da pessoa, né? Ele olha muito isso. O que move o coração da pessoa diante dele. Então, é muito incrível, né? Esse trecho também ajudou a entender um que eu tinha lido ontem. Que ele fala que quando eu falar de Jesus, a alma fica aniquilada, mortificada, né? Ou seja, pequena, simples, né? Não tem o que falar, né? E não tem o que esconder, né? A verdade aparece. Aí fala, faz aparecer a paz, a verdade. Diante de mim é só verdade, só consciência, só luz, né? E diante do demônio é só trevas. E aí eu fiquei pensando assim também, na palavra de Jesus, porque adorar Jesus, adorar Ele é em espírito e em verdade, nessas palavras dele, né? Tanto lá na adoração, na presença eucarística, mas nos atos, na palavra dele, que é a própria presença dele que chega até nós. Então, se a gente chega e recebe a palavra de Jesus cheios de si, ou seja, inchados, né? Estamos sendo um demônio, né? Nossa vontade humana, né? Que não, eu não vou me render, eu não vou me render, eu não vou servir. Não gostei disso que o senhor falou. Não concordo, Jesus, porque eu já sou assim, eu já sei isso, eu já sei aquilo, eu sei isso, eu sei aquilo. Eu não preciso disso, não é bem assim, Senhor, e fica tentando consertar Jesus, né? Igual foi comentado, né? De a pessoa no chat, que já chega falando, corrigindo tudo que Jesus está falando, consertando tudo que Jesus está falando, então a pessoa não chega para ouvir Jesus, ela está ouvindo a si mesma. Ela chega cheia de si, então diante de Jesus, ela não fica aniquilada, porque o certo é a gente ficar aniquilado. Você não tem o que falar, Jesus falou uma verdade para você, você fica calado, porque, tipo, é verdade, você não tem o que falar, você fica aniquilado. Às vezes, você, nossa, o senhor tem razão, tem que mudar mesmo. Você fica mortificado, tem que mudar mesmo, Jesus. Estava pensando errado mesmo. Então, o sinal, né, de que esse Jesus está em nós é como também a gente recebe essa palavra de Deus. Né? Se a gente recebe assim, ouve a palavra de Deus e fica inchado, não, eu sei tudo. Isso aí eu não preciso disso, não. Eu não preciso disso que está sendo falado, não. Não, não é bem assim, não. E fica consertando, né? Não é bem assim, não. Fulano falou isso aí, mas eu não concordo, não. Isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. Não, Jesus, eu já sou perfeito. Não, Jesus, eu já faço isso aí. Para que você está me falando isso, Jesus? Eu já falo isso, eu já faço isso aí, né? A pessoa fica cheia de si. Mas a outra não. A pessoa que está humilhada diante de Jesus, na simplicidade,
ela reconhece, nossa, realmente eu estou errada, eu preciso mudar. Então, não é verdade o que o senhor está falando, eu quero isso, Senhor, eu quero viver exatamente isso. Não quero tirar nada do que o senhor falou, ao contrário, eu concordo com tudo que você falou. Nossa, Senhor, então é isso que o senhor quer, né? Amém, Senhor, obrigada. Não fica também com culpa, se enchendo de culpa, porque isso também é se encher, né? É olhar para si. Mas, perdão, Senhor, eu entendi. Amém. Vai ser assim agora. Eu quero isso, Senhor. Nossa, eu quero isso também, Senhor. Eu quero viver exatamente o que o Senhor está falando. A pessoa fica contrita, a pessoa fica resignada, a pessoa fica humilde, a pessoa reconhece, né, que Deus sabe, ela não sabe de nada, é Deus que sabe. Então tem uma diferença diante da palavra de Jesus, né? Diante de quando ele se apresenta diante de nós, porque ele se apresenta diante de nós por meio da palavra, dessas verdades, ele se apresenta diante de nós. Ele se apresenta diante de nós de alguém que nos fala alguma coisa, de alguma situação, e aí ele vê também isso no nosso coração, né? A gente aceitou, porque às vezes o marido puxa a orelha também, é Jesus puxando a orelha, e aí se a gente é cheio de si, meu marido é vontade humana, tudo que ele fala é vontade humana, não tem vontade divina não. E aí, então, cuidado. Aí meu marido me cobrou agorinha aqui. Cadê a consulta que você tem que marcar, né? Porque eu tô com conjuntivite. Aí, cadê a consulta? Mas ele não me atrapalhou na hora que eu tava gravando. Ele esperou, respeitou, né? E depois falou, cadê a consulta? Aí, eu já tava com o pano limpando, terminando de continuar a limpar a casa. Aí Jesus falou assim, faça lá. Eu falei pro meu marido, eu vou marcar sim. Falei assim com ele. Aí Jesus falou, faça isso agora. Faça isso agora. Parei o que eu estava fazendo e fui fazer, já marquei a consulta. Então, assim, é Jesus. E aí ele vê também se você é humilde, se você se resigna, se você aceita, se você pensa, só eu que sei de Jesus. Como meu marido fala, é tudo 100% vontade humana. Nunca vai ter Jesus na boca dele. Nunca vai ter Jesus na boca do meu filho. Nunca vai ter Jesus na boca do meu chefe. Nunca vai ter Jesus na boca do meu vizinho. Nunca. E não é assim. Então a gente tem que estar atento, né? Justamente para não Jesus não passar por nós, né? Através também das pessoas, das situações, e a gente achar que aquilo ali não tem significado nenhum. Porque eu sei mais que meu marido, ele não sabe o que eu tô lendo, né? Então, assim, coisas assim, que eu tô dando exemplo assim, para dizer que diante de Jesus também, né? É ser sempre humilde, né? Pequeno, né? Esse nada, sabendo que eu sou um nada e que Deus vai me ensinar por meio até dos animais, ele vai me ensinar, porque eu sou um nada, né? Por meio de todas as situações, ele me ensina. Amém? Ouvindo, né, essa parte de Jesus com a Luísa, né? Para ela, né? Que Jesus teve que se abrir mão, né? Do estado de sofrimento, né? E, ai meu Deus, é muito grande, né? Porque ela realmente, Jesus pôde ver que ela não pensava nela mesma nunca. Ela só pensava em Jesus. Que ela era muito pequena mesmo, ela só pensava em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Aí eu fiquei pensando, Jesus, o Senhor colocou muito vamos dizer assim, o Senhor se arrisca muito, né? Mas é porque ele confia, né? Ele pode se arriscar na alma que ele confia, que ela não, ela quer ele mesmo, que nada que acontecer na vida dela, ela vai sair disso. Ela quer, quando ele vê que a alma quer mesmo ele pode confiar nela, né? Pedir uma coisa e depois não querer, né? Incentivar ela uma coisa e depois meio que não incentivar, porque ele que incentivava ela a sofrer. E ela vendo Jesus satisfeito, meu Deus, ela ficava apaixonada. Quem não fica louco quando Jesus fala assim, nossa filha, eu fico tão feliz quando você faz isso por mim? Quem não fica louco, né? Meu Deus, tudo que você quer é deixar Jesus assim, apaixonado, você deixar ele feliz, satisfeito. E quando Jesus fala que não está satisfeito com algo, a gente fica louco. Fica louco, 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 louco. Quando ele fala, eu não estou satisfeito, meus filhos, porque vocês ainda, né, muitas das vezes não partilham, se desliga com as outras coisas, com outra atenção a outras coisas, a gente não fica mortificado, aniquilado, destruído, né? Com aquelas palavras de Jesus, né? Nossa, porque você não quer, nossa senhora, pisar em falso, você não quer fazer nada que não agrade ele, você não quer mais nada nessa vida. E quando ele vai vendo isso, ele vai podendo ficar mais sossegado, porque tem um trecho, acho que foi lido também em um outro estudo, eu não sei de qual vídeo, mas tem a ver com o que Jesus fez com a Luísa.
Porque Jesus fala assim que o sinal de que uma alma só pensa em Jesus, que ela está totalmente na divina vontade, é que se suscita nela um desejo de fazer algo, né? Mas ela vendo que não é a divina vontade, que assim, que Deus não quer aquilo dela, que Deus não deixa, né? Suscita nela um desejo santo. Ou santo ou algo que é indiferente. É simplesmente algo assim que tanto faz para ela, tanto faz fazer ou não. Mas se ela vendo, se ela sabe abrir mão daquilo pela divina vontade, é o sinal de que ela está totalmente vazia de si mesma. Agora, se para abrir mão daquilo, mesmo que seja algo santo, ela fica inquieta, com dúvida, confusa, ela fica. Esse inquieta não é no caso assim da Luísa, que ficava com dúvida, era uma dúvida, confusa. Como assim, Jesus? O Senhor me pede tanto, é tão santo para o Senhor que eu sofro para você, sofra, sofra, sofra. Eu vejo como o Senhor fica, o Senhor fala tudo que isso significa, né? Aí, de repente, o Senhor não quer isso, né? Então, assim, a pessoa fica assim, às vezes fica uma confusão ali, normal, porque, né, é algo novo. Né? Jesus pediu tanto algo, acostumou tanto e depois ele muda tudo. Aí você fica um pouco assim, querendo entender, pode ter um debate com Jesus, porque você quer entender, mas você se rende, né? Isso que é importante. Aí ele fala que quando a alma, né, se propõe a fazer algo mesmo que santo, mas por algum motivo a divina vontade se impõe e não deixa ela fazer, acontece alguma coisa, e com isso ela duvida, com isso ela paralisa, né? Quando ela, sei lá, começa a suscitar trevas nela. Ela começa a pensar assim, às vezes não, essa vida aqui na divina vontade não é real, né? Aí começa a duvidar, aí começa a pensar assim, Jesus não quer mais eu, Jesus não quer mais nada, Jesus não quer mais que eu viva na divina vontade, porque ele não está deixando eu fazer, não está me dando tempo, sei lá, qualquer coisa que surge na cabeça da pessoa, que ela põe empecilho, né? Que ela vai pôr empecilho, que é o pensar em si. Se ela pensar em si na hora e ficar em si, aí ele fala que é sinal de que ela ainda tem alguma coisa dela, né? Que ela retém alguma coisa ainda, que ela não está totalmente inteira ali, né? Agora, quando ela aceita, né? Mesmo que seja algo santo, igual é muito santo sofrer por Jesus a paixão. Meu Deus, é muito santo o estado de vítima, é muito santo o estado de você sofrer algo e oferecer para Jesus. Mas aí tá, ela vendo que a divina vontade quer outra coisa dela, e ela confia em Jesus, ela só quer agradar Jesus, e mesmo sendo algo tão santo, que é para Jesus mesmo, não é por ela, né? Ela faz ali, tá claramente, a gente vê, né? Por Jesus que ela faz, porque ela vê como esse homem fica consolado, né? É um bálsamo, é um óleo que unge ele, né? Nossa, é uma coisa maravilhosa, maravilhoso mesmo, puro, mas ela não pensa em si, ela só pensa nele, ela não vai querer fazer algo que não queira. Aí a alma abre mão mesmo de algo santo por Jesus, isso é sinal de que ela é vazia de si mesma, que ela não pensa nela. Aí eu fiquei pensando assim na nossa vida, né? Que às vezes, mesmo coisa santa, às vezes o Senhor não nos deixa fazer alguma coisa. Até para a divina vontade, num momento, né? Não que a gente vai, por causa disso, vai falar, eu não vou fazer vídeo, não vou partilhar, porque eu tenho muito compromisso, porque é meu tempo, não. É o contrário, né? É santo trabalhar, é santo a vida, é santo a ordem, mas aí você abre mão dessas coisas pela vontade divina, e é diferente. Só que, por exemplo, a gente é indiferente até essas coisas. Por exemplo, se, por exemplo, eu tiver que Jesus não deixou eu participar da live na quinta-feira. E eu sei como Jesus é louco com essa live. Eu sei como que Jesus é apaixonado, né? Então eu sei como, a gente sabe como ele fica. Ele já falou para nós, a gente sabe como ele fica. Isso é muito importante mesmo, a gente não deixa nada por nada. Mas se é da vontade dele, se ele impôs alguma situação de obediência, de ordem, e ele fala, não, do mesmo modo que você já se propõe para fazer, mas se eu não te deixo fazer e você fica em paz, é sinal de que você não pensa em você, né? Você não pensa em você. Né? E que se ele te coloca muitas coisas, que você faça em Jesus, é da sua vontade mesmo, porque é da sua vontade, igual a Michelle estava falando, né? É da sua vontade que a gente mais tenha tempo para partilhar ainda, mais ainda, né? Esteja para você, não tanto atolado nas coisas assim, de trabalho e tudo, e parece que o Senhor está me colocando mais lá dentro ainda, está me colocando mais ainda, está me dando mais responsabilidade ainda, né? Aí, mas se a pessoa, né, vê que é a vontade de Deus e ela morre
para si mesma, ela não fica pensando em si mesma, ela vai continuar na ordem, na continuidade, fazendo uma meditação, quando ela faz tudo, na ordem, na continuidade. E ela pensa, não, eu confio em Deus, né? Igual a Luísa falou para Jesus, seja feita a sua vontade. Eu já estou sofrendo aqui, só quer mais, mas seja feita a sua vontade. Já está difícil, mas só quer mais, é porque ele confia. Ele confia que a alma não vai se voltar para si, mas que ela vai fazer animada pela vontade dele. Então ele é capaz de abrir mão também. Só quer mais meu tempo para isso, mas é a sua divina vontade, amém. Ela vai se render, né? Ela vai aceitar a vontade de Deus como apresenta para ela, né? Não como ela quer, como porque o que agrada a Jesus é a gente aceitar a vontade divina como ela se apresenta para nós, não como a gente quer. Então é muita coisa para refletir. Estou pensando em muita coisa, porque é muito forte esse trecho, porque aí a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Também, porque com nós também. A gente pensa em nós, né? Como que é quando Jesus pede? Porque mesmo se é uma coisa santa que você vai fazer, mas se a divina vontade não permite, né? E aí? A gente fica em paz, a gente pensa em nós ou a gente pensa em Jesus, né? Você tem um desejo santo, assim, fulano também, às vezes é de ordem, combinou uma coisa, mas Jesus quer outra de você, né? Não quer que você naquele momento vai lá na casa dos seus pais, sei lá. Acontece assim comigo. É uma coisa santa ir lá, né? Mas, de repente, naquele momento, eu não vou dar aquela atenção para a família, porque a divina vontade é prioridade, é um momento que eu vou partilhar, né? Então, é uma coisa santa, é uma coisa, mas ou é indiferente, às vezes, eu sou indiferente, tanto faz eu não ir. Às vezes eu já sou indiferente, mas enfim, sabendo que a divina vontade, ela quer outra coisa, eu abro mão de uma forma passiva, né? Eu sou uma vítima passiva, ou seja, uma vítima da minha vontade passiva, eu aceito mesmo, resignada, ou eu fico agitada, perturbada, confusa, com raiva, entendeu? É igual as coisas devocionais, né? É uma atenção para algo que é muito santo para você, é muito santo para mim rezar o rosário, é muito santo para mim dar atenção para outros conteúdos que eu dava, né? Outros conteúdos da santidade humana, né? Aquilo que eu já sei, aquilo que eu aprendi, né? Aquilo dos cursos que eu já fiz, os conteúdos, os meus conteúdos, e você deixa tudo isso para Jesus, para ser para Jesus aquilo que ele deseja. Então você abre mão, por mais santo que seja, né? Te acompanhou por uma jornada, igual a Luísa. O sofrimento acompanhou ela por uma jornada, depois é outra coisa. Então Jesus faz a mesma coisa com a gente, ele não faz de início uma. Você não tem aquela consciência tão grande, né? Daquilo que você tem que deixar, às vezes no início você não sabe. Porque ele não faz uma violência assim. Com a Luísa ele foi muito calmo, muito tranquilo, foi aos poucos, né? Foi aos poucos, né? Então, assim, aí também vai te pedindo coisas. Abre mão disso, abre mão daquilo, disso. Aos poucos ele vai te tirando de muita coisa. É ele que tira. É ele que faz acontecer, às vezes, alguma coisa lá. Porque o sinal de que é da vontade de Deus uma coisa é a continuidade. Às vezes ele faz não ter fruto mais, não ter uma continuidade. Você vai percebendo que aquilo ali já não é mais para você. Ele vai te colocar no seu coração, né? Você não vai sentindo mais aquele desejo de perseverar. Você vai vendo que aquela obra lá, por mais bonita que seja, não, ele quer outra coisa para você. Então ele vai te encaminhando. Ele, igual a Aline falou, que ele foi encaminhando ela, escrevendo a vida dela. Ele caminhou ela primeiro para misericórdia. Ela poderia pensar assim, para falar da misericórdia, eu vou falar dela a minha vida toda, né? Da devoção à divina misericórdia. Mas aí depois Jesus já pediu outra coisa. Mas ele foi encaminhando, não fazendo uma violência, ele foi fazendo o trabalho para ali assimilando aquilo, porque a alma precisa ter consciência, ela tem que ter concordância, tem que ter o fiat da criatura, aceita o Senhor, esse novo que o Senhor quer de mim, então ele vai fazer isso com a gente também, né? Ele tem um jeito, né, carinhoso de cuidar da gente. A gente é muito bebê na mão dele mesmo, gente, é muito bebê. Então ele vai conduzindo as coisas, respeitando ali ainda aquilo que você vê, o ponto que você ainda está olhando, por causa da sua pequenez, mas ao mesmo tempo ele vai te dando uns flashes de luz, né? Não, as diretas mesmo, né? No vídeo. Opa! Aí você vai ver a direta dele mesmo, né? Porque é pra ver se você se liga, né? Aí você, opa, eu ainda tô, né? Muito bitolada com certas coisas, muito apegada a certas coisas. E isso tudo é um processo maravilhoso que ele vai fazendo para pôr a nossa cabeça assim também, nessa mesma intenção que ele fez com a Luísa.
olha, aqui tá uma alma que não quer mais nada, só a mim. Só importa a minha vontade, mais nada para ela. É muito profunda a misericórdia de Jesus, né? Ouvindo o estudo, né? Continuando a partilha dos estudos. E assim, essa parte, né? Que fala, né? Que o Pai não nega nada para Jesus. E quando Jesus se apresenta, né? Diante de uma alma, não tem como essa alma ser rejeitada por Deus, porque ele vê o sacrifício de Jesus nessa alma. Meu Deus, isso é muito grande, né? É muito profundo isso, né? A misericórdia de Jesus. E aí tava falando, né, sobre como que é Jesus assim, que aí você vai conhecendo ele assim, né? Como que Jesus é diante do pecador, né? Como que ele implora, né? Se você for ver na Valtorta, como Jesus era com Judas o tempo todo, praticamente assim, mendigando para ele, né? Por favor, Judas, ouça minhas palavras. Meu Deus, quantas vezes, quanto sofrimento, quantas lágrimas que Jesus derramou, né? Então, ele é desse jeito mesmo, né? Se você for ver, quando você medita as 24 horas da paixão e você vai fazer ali um momento de contemplação, né? Aí tem um momento, na 7ª hora, que você medita levando o sangue de Jesus para as almas. Meu Deus do céu, Jesus praticamente implora, leve esse sangue para todos. E ali naquela contemplação, né, em que a Luísa tá citando as almas que ela tá indo junto com Nossa Senhora levar o sangue de Jesus. E assim, quando ela chegava até Jesus novamente, ele falava: não, ainda tem muitas, eu não estou satisfeito ainda tem muitas que me escapam, por mais que eu faça de tudo, tem aquelas que me escapam, né? Então você vê assim, um Jesus muito sedento de alma, sedento, né, dessas vidas, porque a gente foi dado para ele, nós fomos dados para ele, nós fomos comprados, né? Então é muito grande, né? Ele é nosso fiador. Então, assim, aí você vê como que Jesus é misericordioso, né? Ah, principalmente com aqueles mais difíceis, né? Mais fracos, né? E mais débeis, né? Então a gente não pode ver Jesus com uma mentalidade racionalista, né? 1 mais 1 é 2, porque senão nunca vai entender misericórdia, vai cair na mesma burrice de Lúcifer, porque o Lúcifer era racionalista e o Lúcifer nunca entendeu a misericórdia de Deus, ele nunca entendeu, ele só olhou um lado, né? Um lado, olha, eles desobedeceram você, olha, eles pecaram contra você, olha, já era, eles mataram, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo. Mas a misericórdia de Deus superabundou, né? A misericórdia de Deus ultrapassou isso. A misericórdia de Deus foi 1 mais 1 é 3. A misericórdia de Deus fez com que essa matemática, né, que na cabeça humana não bate, fizesse lógica na divina vontade, né? E transformando a consequência do pecado, o sofrimento, em um meio de santificação, um meio expiatório, por me reparar. Então, assim, é muito grande. E aí você vê, né, como estava falando de Santa Faustina, do diálogo de Jesus com a alma, a insistência de Jesus. E ele é assim, ele não desiste de ninguém. Aí estava comentando, né, que é engraçado, né? Por que que com as pessoas religiosas, né, com aquelas que se dizem temente a Deus, né, ele é de um jeito, apresenta-se mais duro, mais sério, né? E parece que é mais complacente com o pecador, né? Mas aí, se você for ver, é justo, né? Porque é diferente para aquele que se consagrou, é diferente para aquele que disse que queria e que teve mais vantagens, vamos dizer assim, mais graça, né? É por isso que também Jesus é mais severo com os católicos do que com pessoas de outras denominações, né? Pelo que os católicos recebem. Porque a pessoa é cobrada conforme o conhecimento, né? Então, quanto mais bens a pessoa recebe,
né? É igual na vida real, assim, né? Na lógica da nossa vida. Quanto maior o salário de uma pessoa, maior são o imposto, a declaração de renda dela. Só aumenta os impostos, né? Conforme os bens que ela tem. Então é a mesma coisa, né? De acordo com os bens que a pessoa tem, se a pessoa recebe 100, ela é cobrada mais do que quem recebe um, né? Então, assim, é a justiça divina, né? Então, assim, é justo que aquele que recebeu mais, né, dê valor, né? É justo que aquele que recebeu mais, né, valorize, né? Porque o ser humano tende a não valorizar a riqueza que tem. É por isso que quando Adão caiu, né, foi uma queda, né, a, a pior queda, né, comparada à queda de qualquer pessoa, né? Foi uma queda muito maior por causa do que ele deixou, né, de ter saído da divina vontade e do que isso causou, né? Isso causou. Como que pode um levar ao declínio de todos, né? Por causa do patamar, do que ele deixou, do que ele abriu mão, né? E por causa de um também leva a salvação a todos, que é por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Ai de nós sem Jesus. Ai de nós, né? Se achar alguma coisa e querer se apresentar diante do Pai, achando que tem algum mérito. Ai de nós. A gente não é nada, 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 né? E aí ouvindo esses estudos, eu fico até pensando, né? Nós também temos muita graça, porque nós estamos lendo o livro do céu. Então, a gente está recebendo muito, 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 muito mesmo, né? Dessa fonte divina. Então, assim, é nosso compromisso partilhar, é nosso compromisso doar, é nosso compromisso também falar daquilo que aprendemos, não calar, não calar. Então é justo a forma que Jesus fez, né? É justo a forma com que ele é com cada alma, porque ele olha tudo, ele olha quantas oportunidades que a pessoa teve, né? Porque tem pessoas que não têm acesso à informação ainda, tem pessoas que não têm o que a gente tem, né? Tem países que nem Bíblia pode entrar. Então, assim, tem pessoas que não têm o acesso, não têm esse acesso. Então, aqueles que têm e não fazem, meu Deus, né? Fica o desequilíbrio, porque eles deveriam fazer mais pelos que não fazem, para reparar, para equilibrar e para ajudar aqueles que não fazem, fazer pelos outros, ajudar os outros, né? É muito sério. E aí Jesus falou sobre essa realidade dos sacerdotes, né? Que, e engraçado que eu estava pensando nisso, na semana mesmo, né? Antes do estudo, assim. Eu tava pensando eu tava vendo um padre falar, eu acho que uma reportagem que eu tava vendo, e veio assim na minha mente assim, nossa, como que pode? Ele tá falando tão bem. Nossa, os padres parece que estudam e vão ficando inteligente. Vão ficando inteligente, vão tendo, sei lá, tem uma cabeça diferente. Será que todos ficam assim? Veio uma coisa assim, sabe? Um pensamento assim na minha mente. Aí eu vi no estudo, né, falando sobre isso, falei assim, nossa, é verdade. Se você for reparar, eles têm um domínio muito grande, eles têm uma mente muito, muito, muito inteligente mesmo, que Jesus ampliou, que Jesus, como ele falou, ele colocou a cabeça dele na cabeça dos padres, praticamente. Eles têm eles têm que pegar o evangelho, ligar o salmo, ligar a primeira leitura, ligar a segunda leitura e ligar a festa do santo do que estiver celebrando. E eles fazem isso numa facilidade. Uma pena que às vezes não fazem, né? E querem falar de coisas humanas, política, essas coisas. Mas eles têm uma facilidade de explicar para o povo. É dom de Deus, que Deus deu para eles ensinar, para eles ser catequista nosso.
E é muito triste, né? Você vê que isso não é feito. Você vê que o povo às vezes sai com fome, em jejum, sem alimento espiritual. E eles tendo como explicar isso, explicar para as pessoas que é muito sério isso que Jesus fala, que ele não está olhando só o externo, o que a pessoa está fazendo externamente, a oração, mas ele está olhando o coração da pessoa, ele está olhando se aquilo ali está sendo feito com amor de verdade, né? Ou se aquilo ali é só um hábito por fazer, mas dentro do coração da pessoa continua os venenos, as concupiscências, as paixões e tanta coisa, porque Jesus é sagrado e o olhar dele é sagrado. E ele quer o sagrado, ele quer pureza na intenção dos corações. Então não é só ficar falando pro povo, não, é só rezar que se salva, tá ótimo, né? Mas não ensinar pro povo a verdadeira oração, coração contrito, né? Que é o verdadeiro coração arrependido. Não ensinar isso para as pessoas, o verdadeiro amor, né? Trabalhar esses conteúdos que eles têm acesso da formação espiritual para as pessoas, falar dessa purificação dos sentidos que Jesus faz, trazer esses livros, né? Dar direção espiritual para as pessoas, né? É muito triste e quando alguns fazem, mas fazem de um jeito também muito errado, né? É difícil. É complicado. E outros ficam interessados em falar do demônio, em ler livro do demônio, trabalhar esse conteúdo. Olha, vamos ver o que, que o demônio está falando aqui. Tá trocando ouvir Jesus por demônio, para ouvir o demônio, para ouvir o que, que o demônio tem para falar da fé, o que, que o demônio tem para falar disso e daquilo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? E vão para outros conteúdos, para psicologia, para tanta coisa, né? Por quê? Porque o uso da inteligência deles para os interesses deles. Jesus falou que é o veneno na vida do sacerdote, as ciências humanas se tornam um veneno, porque os sacerdotes deixam o primordial, que é cuidar da alma, pastorear o rebanho, para ir para os interesses humanos, para as ciências humanas. Isso não agrada a Deus, porque, né? Porque se Deus está dando amplia, porque Jesus fala isso, eu amplio a capacidade da criatura. Principalmente por causa da unção do sacramento da ordem, né? Então, se ele amplia essa inteligência do Padre, é para ele levar as pessoas para Deus, é para ele usar essa capacidade dele para explicar da melhor forma possível as coisas, né? Deixar as pessoas bem orientadas da formação espiritual, né? Então, é muito sério isso. Então, as pessoas ficam, né, vivendo a hipocrisia, né? E Jesus fala, né? Eu vou valer do coração, vou olhar o coração de cada um. Ninguém vai perecer por causa de um mau sacerdote, né? Eu vou olhar cada fiel que está ali. E se aquela pessoa não teve acesso àquele conhecimento por falha do sacerdote, ele vai olhar isso. Então é muito sério. É muito sério. É por isso que Jesus chamou as almas vítimas, né? E tá levantando os leigos para falarem, né? Não para os leigos brigarem, não para os leigos, né? Desrespeitarem os padres, imporem nada, né? Não, é para rezar, para amar, né? Para explicar. Tá? É muito sério o que está acontecendo. E essa parte, né, que fala sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, é muito grande também. Porque, de certa forma, Jesus nos redimiu, né? Jesus foi quem reparou o Pai. Foi ele que reparou o Pai. Ele foi o novo Adão que reparou o Pai. Foi ele que deu ao Pai tudo, né? Deu para o Pai toda a satisfação que as criaturas negaram. Ele que fez esse pagamento. Ele que fez esse pagamento, né? Em nome de cada um de nós. Ele que pagou o Pai, ele que reparou o Pai em todas as dimensões, na criação e tudo. Tudo que o Pai fez. E todo o amor que saiu do Pai, né? Ele veio à Terra, se encarnou e deu Deus a Deus, deu o Pai todo o amor que merece. Mas era nosso dever, e a justiça vê isso. É nosso dever como criatura. Então, Jesus, sendo nosso fiador, nosso advogado, hoje nos chama.
a voltar, a partir dele, a fazer a nossa parte. Então, aí é muito incrível o que Jesus fez com a dor, porque através do sofrimento, o nosso sofrimento unido ao de Jesus, serve como sendo um pagamento dessa dívida para Jesus, né? E a gente continua sendo uma continuidade de Jesus. Porque foi assim na vida da Luísa. E assim na alma vítima, né? É assim na alma que oferece seus sofrimentos para ele. E ela fazendo isso, ela faz em nome de todos, né? Na divina vontade, ela faz em nome de todos, como Jesus fazia. Ela sendo outro Jesus, reparando em nome de todos. Então, é muito grande o que Jesus fez. E, de certa forma, ele nos enxertou nisso, porque a criatura tinha que participar dessa correspondência. Então, através de Jesus, ele nos colocou nesse trabalho, nessa missão de corresponder, por meio de Jesus. Mas não é indo sem Jesus. O Pai vai ver Jesus em nós, né? Vai ver Jesus em nós. Vai ver a gente sendo outro Cristo, né? Então, é muito grande isso, o sacrifício de Jesus, o que Jesus fez. É muito grande, né? E assim, sobre a justiça dele em relação às almas, por que que ele fica bravo com uns, né? E com outros parece ser mais complacente? É justo pelo conhecimento. Porque quando a gente fala que quer viver só para Jesus, ele está ouvindo. Ele leva a sério, né? Se a gente fala, eu quero me consagrar a ti, Senhor Jesus, e quero viver só para ti, tu és o centro da minha vida, eu quero tudo por ti. Ele leva a sério, não é brincadeira. É igual quando chegou o jovem rico para Jesus. Quando chegou o jovem rico para Jesus, ele ele já tinha uma satisfação, vamos dizer assim, né? Porque ele já cumpriu os mandamentos, ele já era uma pessoa assim, praticamente correta em tudo que ele fazia, né? Aí ele falou para Jesus, Jesus falou, né? Você quer me seguir, né? Ah, não, o que você tem que fazer para entrar na vida eterna? Obedeça os mandamentos. Aí ele falou, já faço isso. Aí Jesus entendeu, você quer ser perfeito. Então, o amor perfeito. Então, venda todos os teus bens, dá para os pobres e me segue. Ou seja, ele teria que tirar, ele tinha um contentamento, né? Querendo ou não, ele tinha o seu contentamento. Olha, uma pessoa rica, uma pessoa assim tranquila, é, tá, dá para cumprir o mandamento, né? Vivia de uma vida assim mais tranquila, não tinha tanto um desafio aí, né? Ele tinha uma consolação, a riqueza dele era uma consolação para ele, né? Então, lá no fundo, tinha uma paixão e ele queria mais. Então, ele sentiu que devia mais por ter tanto. Só que aí, quando o Senhor pediu esse tanto, né, esse tudo, ele se entristeceu, porque ele era apegado às riquezas. Então, não era um amor perfeito, não é? Não é um amor perfeito. Então, ele foi. Então, a pessoa que se consagra a Deus, ela está dizendo diferente. Ela está dizendo que ela tem esse amor perfeito, que ela quer esse amor perfeito, que Deus é tudo para ela. Que Deus é tudo para ela. Então, Jesus vai entender essa mensagem. Que Deus é tudo para ela, não é? Então, dela será mais cobrado mesmo, não é? Porque ela se consagrou, ela se comprometeu, ela se deu, né? Ela disse que não quer mais nada. Então, você não quer mais nada mesmo? Não, então tá. Se ela volta atrás, é escandaloso, é assustador, né? Pelo que ela já conhece, pelo que ela já sabe também que abdicou, né? Então é muito estranho, entendeu? Então, assim, o Jesus fala que o que dói mais para ele é as penas dos mais fiéis. Doeu mais para Jesus, né? As penas causadas pelos amigos mais fiéis do que aqueles que conheciam uma coisa, mas não conhecia outra. Mas a dor daqueles que andou com ele, que viveu com ele, foi muito maior. Então, por estarem mais próximos, por conhecerem mais, é, é diferente. Pensa assim, você tem amigos, aí você tem um amigo que é seu amigo assim mais íntimo seu.
né? E ele sabe 10 segredos seus. 10 segredos seus. Seu. E os outros só sabem um só, né? Porque você ainda não confiou neles, porque eles também não têm uma proximidade com você para você contar os outros 9 segredos. Mas o seu amigo próximo, você confiou-lhe 10 segredos. De quem você vai esperar mais fidelidade, mais compreensão e que vai estar com você na hora que você mais precisar? Aquele ao qual você confiou um segredo só e que pode facilmente te trair, né? E contar o seu segredo, vamos dizer assim, né? Te deixar, ou aquele que está do seu lado e que você lhe confiou 10 segredos. Suponha que os dois vão embora, né? E revele seu segredo, fale mal de você, né? Diga um monte de mentira. Enfim, fazem tudo diferente do que eles prometeram. Mas você vai sentir mais pelo que você lhe confiou 10 ou que você confiou um? É pelo que você confiou 10, né? É por aquele mais próximo, você vai sentir mais a perda dele, porque ele é mais próximo a você. Então, os sacerdotes nascem do coração de Jesus. É uma dor no coração dele, entendeu? Os sacerdotes nasceram do coração de Jesus, porque é do coração dele que nasceu a igreja. Entende? É muito difícil. É muito difícil. Então é compreensível, né? E é compreensível que Jesus fique bravo que tem que ser mais duro, né? Com aqueles que são hipócritas, né? Que dizem uma coisa, mas fazem outra. Que fala que ama, mas não ama coisa nenhuma, né? Que juram fidelidade, amor, compromisso, entrega pela igreja, por tudo, pela missão e não fazem, né? Esses correm mais perigo pelos grandes benefícios e porque também Deus confia muitas almas para eles. E, né, Deus confia o pastoreio de muitas almas. E esses é igual a estrela varrida da terra e leva um monte consigo. Um sacerdote que cai no engano leva muitos fiéis ao engano, né? Então é muito sério, né? É aquilo da moeda lá, né? Ele deu 100 para um. Esse que deu 100, se ele deu 100, confiou mais nele. Ou guardar aquele tesouro, né? Do que aquele que deu uma moeda. Então é justo, né? O que a justiça divina, né? É assim mesmo, a pessoa que tem um compromisso quanto maior, mais sacrifício é. Por isso que a Luísa sofreu tanto, por isso que Nossa Senhora sofreu muito. É pela missão. Quanto mais graça também, é mais sacrifício ainda que o Senhor espera. E se a pessoa não vive isso, meu Deus do céu, mais sacrifício ainda ele espera. Por isso que Jesus sofreu tanto no livro do céu, porque eu fico pensando, né? Jesus, e esse negócio dessa casa de missão que o Senhor sempre falou no livro do céu e até hoje eu nunca ouvi falar disso. Eu já ouvi falar de asilo para padre, mas não é igual Jesus está falando, que é um lugar que os padres vão ficar para estudar. Não é para ficar lá, assim, é para estudar espiritualmente e tal. É a casa de férias também, para não ter que ficar muito envolvido com família, com os problemas de família, porque a família sufoca o padre. Aí você vê, né? Por quê? Porque Jesus já sabia um monte de coisa que os padres iam envolver que ia atrapalhar eles. Aí você fica vendo, você fica vendo essas coisas, sabe? Fica pensando. É muito sério, né? Amém? E no final do estudo tá falando da consumação, né? Tá explicando sobre essa consumação da Luísa, né? Porque na Luísa foi consumida a santidade humana, né? Por isso ela também precisava de passar por. Jesus também cobrava dela, né? Todas as virtudes dele, né? Seja paciente, seja resignada, olhe minha paciência, olhe minha resignação, né? Porque tinha que passar primeiro essa santidade. Era algo novo que estava acontecendo ali também diante dos confessores que estavam se aproximando de Luísa, né? E não conhecia também a divina vontade. E era algo novo para Luísa, que ela também não estava entendendo. Então Jesus, assim, teve uma calma, uma paciência com ela muito grande, né? E por isso que ele fazia conta de muita coisa que ela falava, né?
e dizer muitas coisas para mantê-la calma. Não era o que ele queria ali, tá preparando ela para formar na divina vontade. Só que esse trabalho na Luísa foi um trabalho muito extenso, né? Como está sendo falado no estudo, né? Porque também tinha que passar nela essa via, tinha que consumir a santidade humana de Jesus, toda a humanidade de Jesus e a divindade. E ela não compreendia, né? Então, assim, Jesus teve uma calma, paciência, um zelo com ela muito grande, né? E, e é importante a gente conhecer, entender esse processo, né? Para a gente perceber tudo que a Divina Vontade fez. Não tem como separar a Luísa do livro do céu, né? É muito importante entender a intenção da Divina Vontade, o que é a Divina Vontade, né? Através de tudo que Jesus fez na vida da Luísa. E aí também ensina a gente, né? Que no começo também, a gente, assim, tem uma paciência, né? Com as pessoas que estão começando agora e que tá entendendo só esse lado da santidade humana. Então, às vezes, a gente vai falar com elas e, e vai falar dentro daquilo que elas estão entendendo, né? Dentro daquilo que elas estão absorvendo. Mas já trazer, claro, a santidade divina para a pessoa, sempre, né? A santidade divina. Mas ao mesmo tempo a gente vai vendo, né? Que é uma escada e que a gente também custa entender, custa fixar só a santidade divina. A gente aproxima da santidade divina ainda mais cheio da santidade humana e vai deixando, né? E vai entendendo. E no começo a gente entende com a santidade humana, leva para o lado da virtude, custa largar disso, né? Vê tudo como virtude, então se preocupa muito com o externo, se preocupa muito com o externo, né? Muitas pessoas vêm e se assustam e falam, nossa, mas vocês falam assim, assim, assado, né? Fala assim, tá falando mal da igreja, tá falando mal do padre, ai, não sei o quê, não pode ser desse jeito, nossa, vocês falam umas coisas assim forte, né? Porque a pessoa chega, mas ela tá embebecida, né? Pela virtude, né? Pela santidade humana e aí o processo é diferente, né? Ela vai se esvaziar de tudo para, né, assumir a divina vontade, para ler esses escritos e se consumir com esses escritos, né? Se consumir na divina vontade, né? Se consumir bebendo desses conteúdos. Aí ela precisa, tudo aquilo que ela consumiu por tanto tempo, né? Ela precisa esvaziar, esvaziar, esvaziar. E a gente custa, né? Custa mesmo. Tende a ir para a virtude demais, né? Tende, meu Deus do céu. Então, e é muita paciência de Jesus com a gente. Nossa, muita paciência de Jesus também com a gente também. Muita, 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 muita. E a gente vai entendendo, lendo, né? E é importante ver também a vida da Luísa para saber separar. Precisa saber o que é a santidade humana para separar uma coisa da outra. Para a gente não fazer uma confusão na nossa vida, né? E é muito interessante isso que Jesus fala dessa santidade que é uma vida. Você vive a virtude moral, você vive a ordem por um respeito à divina vontade, não por esperar que as pessoas vejam virtude em você, que o Padre veja virtude em você, né? Você faz isso por Deus. Você vai ser uma pessoa lá na sua paróquia comprometida com aquilo que Deus te pediu, por Deus, né? No seu casamento, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, por Deus. Mas não é uma preocupação em acumular mérito, não é uma preocupação com virtude, não é uma preocupação com expectativa humana, mas é o zelo que você tem, né? Que a divina vontade não seja causa até mesmo de alguém falar assim, meu marido, por exemplo, virar para ele e falar assim, divina vontade de coisa nenhuma, não tem divina vontade nenhuma na sua vida, como é que você é? Tipo assim, algo que eu deixei, né? Algo que eu deixei. Entendeu? Não ser causa de alguém fazer escárnio, pouco disso, né? Aí eu entendo porque que Jesus segura minha boca, né? E não me deixa falar, nem em alguns lugares, né? Que eu já tentei, numa pregação, não falei da Luísa, não falei assim.
Mas falei que do que eu estudo, que pode me procurar depois do grupo, que eu falo mais sobre isso, mas ninguém veio. Porque também é muito sério, né? Não pode, se você fala, né? E a pessoa, nossa, não faz caso daquilo, é muito sério, né? Então não pode ser algo que é deboche, não pode ser deboche para a pessoa, não pode ser algo que o outro vai cuspir naquilo. Então é um amor que você tem, um zelo que você tem, é um zelo que Jesus tem em você, e você tem esse zelo também, né? Ele fala assim, ó, que quem vive na divina vontade é como entrar num lugar de tesouro e essa pessoa tem a chave para abrir e fechar. Então você fecha o assunto quando você sabe que aquele ambiente ali não vai ser aceito. Você fecha certos assuntos por um respeito, não é covardia, é um amor, é um zelo, né, muito grande, né, por esses conteúdos, né? Então a gente dissimula em algumas situações, né? Então assim, por quê? Porque a gente está preocupado com externamente. Externamente as pessoas se preocupam também. Aí eu tenho que falar tudo, 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 que não sei o que, é uma preocupação muito consigo mesma, né? Não, não é assim, né? Eu tenho que mostrar para a pessoa, né? Não, não é assim. A gente não preocupa com isso. É o que Deus sabe de você, o que você sabe dele, é o interior, né? É aquilo que passa dentro de você, né? Aquilo que você vive com ele, né? É lá que está o sacrifício, né? É lá que está tudo, todo o entendimento, né? Todas as verdades. Talvez aos olhos do meu esposo, né? Eu posso ser uma pessoa assim, que ele vai ver outras mulheres, né? Outras famílias, estão envolvidas em muitas coisas na paróquia e vai julgar que eu sou uma pessoa que faz pouco, né? E vai julgar assim que eu sou uma pessoa assim que não evangelizo muito, que eu só uma coisa ou outra, não é? Mas tem uma vida intensa de reparação, de 24 horas para Deus, né? E que ninguém vê, que até o seu sono é reparatório, né? Até o que você sonha, né? Até os estados de ânimo que você tem que ninguém vê. Então essas são só as coisas ocultas que acontecem, né? E que as pessoas não sabem, né? Aquelas conversas que você tem com Jesus, você está no lugar e sente as dores de Jesus, né? E sente as dores de Jesus. Às vezes a pessoa olha para você e você está sério, e a pessoa fala, não, que mulher fechada, né? Nossa, não tem santidade nenhuma, a pessoa está fechada naquele lugar. Mas o que você está vivendo com Jesus ali, o estado de ânimo que você está vivendo ali com Jesus, entendeu? O que você está compreendendo ali, a reparação que está acontecendo ali, ninguém sabe, né? Aí eu peguei um trecho aqui do volume 7 que Jesus fala assim, as obras que mais agradam a Jesus são as obras ocultas. Encontrando-me em meu habitual estado, depois de ter me feito esperar muito, veio o bendito Jesus e me disse, minha filha, as obras que mais me agradam são as obras ocultas, porque incentas de qualquer espírito humano, né? Da pessoa, de outros, né? Avaliando aquilo. Contém tanto valor nelas que eu as tenho como as coisas mais excelentes dentro de meu coração. Tanto que, confrontadas 1000 obras externas e públicas com a obra interna e oculta, as 1000 externas ficam por debaixo da obra interna. Porque nas obras externas o espírito humano toma sempre sua parte. Então é muito sério isso. É muito sério, por isso que a vida na divina vontade é uma atenção a Jesus, né? É viver na intenção com Jesus, não uma atenção ao que os outros esperam de você, né? Mas o que Jesus espera, e quando você atende ao que o outro te pede, você faz por Jesus, entende? Você faz por Jesus, não tem um espírito humano no sentido daquela pessoa, né? Mas é a intenção, a atenção que você está fazendo aquilo é para Jesus. Então você está na missa, a atenção é para Jesus. E se de repente naquela missa você sentiu amargura e você nem está feliz ali, né? Você sentiu um sentimento assim, vontade de ir embora, né? Externamente isso pode parecer frieza, o que for, mas você não olha, não tem aquele espírito humano, nossa, não posso fazer feio aqui diante de ninguém, não posso, não.
É a atenção que você tem a Jesus, é o que, né? É você ficar apesar de, né? Totalmente por uma vontade dele. Porque o espírito humano também, ele se vale muito de sentimento, né? É uma preocupação muito com o sentimento. Você tem que estar no lugar e tem que estar 100% alegre, e tem que ter aquele sentimento, tem que ter aquela euforia, tem que ter aquele fogo, aquela paixão, aquele desejo de estar ali, né? E isso para Deus não olha nada disso. Ele olha o coração da pessoa. É o que está lá dentro que importa para ele. Não é as obras externas, não é o que aparece por fora, mas é o que move a pessoa, o que move aquele coração. Então, você preocupa com intenção. Você sabe que não adianta nada fazer um monte de coisas por fazer. Não adianta nada 1.000 orações por fazer, sem saber por que está fazendo, por que está fazendo, o que está rezando, né? Sem nenhuma compreensão, né? Daquilo, né? Fazer por fazer, fazer por hábito, né? Mas o interior mesmo está totalmente desligado, é só um cumprir, né? Deixa eu cumprir aqui, ó, deixa eu cumprir aqui, ó. Ó, o Frei Gilson tá me pedindo, o Frei Gilson tá me pedindo, deixa eu cumprir aqui, ó, deixa eu fazer aqui, ó, deixa eu rezar aqui, ó. Pronto, rezei hoje de novo com o Frei Gilson, que beleza, rezei com o Frei Gilson. E vai voltar para a vida normal. Rezou com o Frei Gilson, mas e Jesus? E Jesus? Então, não, e o Frei Gilson lá falou, ó, deu 200 e não sei quantas mil pessoas acompanhando. Que maravilha. Mas e o coração? Quantas estão com o coração de verdade? Quantas realmente estão preocupadas com Jesus? Quantas realmente saem dali mesmo, largando os vícios, largando a vida velha e realmente vivendo aquela oração na vida, no interior dela, mudando o interior dela. Aquilo precisa mudar o interior, não adianta eu pronunciar palavras, não adianta eu abrir a boca, não adianta eu ser mais um número aparecendo ao vivo num lugar, entendeu? Por isso que ele não olha o exterior. Muitas coisas o exterior, ele fala, confrontadas 1.000 obras externas e públicas com uma obra interna e oculta, as 1.000 externas ficam por debaixo da obra interna, porque nas obras externas o espírito humano toma sempre sua parte, sabe? O espírito humano preocupa com número, preocupa com like, né? Preocupa com quantidade, preocupa com muita coisa, né? Tem que marcar, tem que marcar. Eu fiz, 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 regra, 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 regra. E não é assim, né? A santidade, a divina vontade, né? As, as pessoas veem um pouco de você, mas o interior seu com Jesus é você e ele, é você e ele, né? E ele quer que seja isso, ele quer que seja isso, né? Ele é que quer, ele que trabalha isso dentro de nós, não é uma coisa que a gente impõe, não. É Jesus mesmo que leva a gente a se desligar dessa preocupação que a gente tem humana, né, de agir por opinião humana, né, de esperar muito, muito, muito que alguém nos confirme a santidade, porque na santidade humana é assim, o povo tem que falar que aquela pessoa é santa, o humano precisa confirmar, então se vale de um espírito humano, é uma preocupação humana, totalmente humana, né, e na divina vontade é Jesus que forma 100%. É ele que traz o conteúdo, ele que administra o conteúdo. Ele foi fazendo isso com a gente, né? Ele foi fazendo isso desde quando começou. Ele que veio, ele chamou, foi ele mesmo, né? Foi ele mesmo que foi lá na Aline e falou assim: eu que vou, você vai começar do zero, né? Você vai começar do zero, né? Não, eu mesmo que não vou deixar você ver outros vídeos, né? Ouvir de outros, você vai ouvir direto de mim, né? Então, assim, ele mesmo te tira de tudo isso, né? Para trabalhar isso, né? Essa atenção toda ser para ele. Então, é muito diferente, muito mesmo, né? Então, você não preocupa, né? Em demonstrar nada. Não é que você vai ser, então tá bom, indiferente a tudo, é grosseiro, porque você não vai você não vai ofender a divina vontade, né? Não, entendeu?
Mas tem situações e situações. Tem situações, por exemplo, que meu esposo julga que eu fiz uma coisa com a maldade que ele mesmo colocou na cabeça dele que eu não fiz. Então eu não fico me doendo e nem fico preocupada e nem fico pensando, ah, eu errei, né? Porque uma coisa é que ele está tentando ver minha intenção e está julgando com o que ele viu externamente aparecer. Às vezes aparece uma fraqueza nossa. E Jesus usa disso, ele permite isso, ele fala que usa disso também. Ele faz, ele oculta a gente também das pessoas ao nosso redor, sabe? Parece que ele oculta, parece que ele faz de propósito. As pessoas não vê nada mesmo na gente, não, né? Não vê nada, não. Não vê nada, não. Nem que a gente se torna contra-testemunho, não. Mas não vê nada demais. Não vê. Porque não é o espírito humano, não é para o humano que tem que perceber, né? Não é para o humano ver mesmo, não. A gente oculta também os olhos das pessoas. Essa fica meio anestesiada, não vê, né? E às vezes, assim, o marido vem falar uma coisa que é injusta. Mas no seu interior você fica em paz, porque você não tem a intenção. Você não tem a intenção de fazer o mal. E você explica, normal. Você explica por uma ordem, você explica porque por um respeito, né? Mas se a pessoa quiser entender bem, se não quiser, amém. Você fica em paz. Você fica em paz, né? E continua com Jesus, porque você não vai querer ofender Jesus. Porque se você ficar com perturbação, você ofende Jesus, né? Então, assim, é muito grande, né? É uma coisa assim, que você não fica preocupada com o externo, porque é uma consumação de pensamento, de você cada vez mais. É muita coisa para ler, é muita coisa para conhecer Jesus, como está sendo falado. Não é fácil entender Jesus, não, né? É muita coisa para absorver dele, da pessoa dele, de como ele trabalha, de como ele fez na vida da Luísa, de como ele faz, de entender o livro do céu. É muita coisa para absorver, né? É muita coisa para compreender, né? Então, assim, já pensou? Quem se ocupa muito do exterior não tem tempo para isso, né? Quem se preocupa muito com o exterior, Nossa Senhora, tem uma coisa assim, muito pensamento. As pessoas ao seu redor, não você falar assim que você fica 24 horas pensando em Deus, trabalhando nas coisas de Deus, a pessoa vai falar assim, nada, nada. Posso contar quantos dias você aparece lá na paróquia, né? Posso contar quantas vezes você sai para uma adoração. Se eu falar pro meu marido assim, eu adoro Deus constantemente, pode não. Aí às vezes você não tem certas coisas, você não fala pra pessoa não debochar, é por um amor, entendeu? E outras situações você fala, né? Eu adoro Deus 24 horas, a pessoa fala assim, nem tô te vendo lá no Santíssimo, nem tô te vendo lá, entendeu? Então assim, mas eles não sabem, né? Não tem esse conhecimento. Aí, mas quem vive na divina vontade adora 24 horas. É um sacrário vivo. É hoxa viva, né? Adora na sua respiração, nas suas batidas do coração. Então, ele está constantemente fazendo atos. Constantemente unido a Deus. E essa é a consumação. Não é só de um momento, uma união, né? Não. É uma consumação de atenção, de união de vontade, né? De entendimento, né? E de você, né, conhecer, né, e colocar em prática aquilo que Jesus está falando, né? Porque consumir com ele é você pensar como ele, né? Você ver aquele pensamento dele e você pensar como ele, agir como ele, né? Ser como ele, né? Do mesmo jeito, né? Você vai absorvendo a pessoa dele em você, né? Você vai tipo sugando ele, né? Ou ele que vai fazendo a transfusão dele para você, né? Ele vai transfundindo ele em você, a transubstanciação da hóstia, né? Ele vai transubstanciando a palavra, o pensamento, as obras, os passos, tudo que ele é, e vai entrando dentro de você e você vai se tornando, né? Cópia dele. Vai se tornando outra cópia dele, né?
Tá tendo o mesmo pensamento dele. Então, é muito diferente. É muito diferente. Ó, externamente também, a Nossa Senhora era muito simples, né? Nossa Senhora, né? Varre na casa, fazendo as coisas, mas o que ela viveu internamente? E o que Jesus viveu internamente? O que a Luísa viveu internamente? Não é? Então, nela apareceu coisas também da santidade humana, porque ele estava consumindo a santidade humana nela, né? Mas em nós não vai aparecer, né? Não vai, né? Né? Você é uma pessoa simples, você vai no seu grupo lá de oração, você vai lá na paróquia, é pessoa simples, não é? Simples mesmo. Jesus até te esconde, faz as pessoas nem te ver direito, isso não, normal, né? Cumprimenta vocês que conhecem, normal, mas não é nada demais, né? E é assim mesmo. É assim mesmo. É desse jeito. Mas internamente, as suas conversas com Jesus, o entendimento que você vai tendo, as reparações feitas, os atos feitos, os sacrifícios feitos, né? Em nome de todos, por todos, né? Tá na missão para a divina vontade de reinar no mundo todo. É muito grande, né? Como se fosse um agente secreto do reino, né? Uma pessoa chave para o reino vir. Um agente secreto ali, né? Escondido, né? Aos cuidados de Jesus. Então é muito grande. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.